Cumprimentar Vossa Excelência e, através da senhora, cumprimentar a nossa presidenta Dilma. Senhora ministra, pelo planejamento que está sendo feito agora nos investimentos de rodovias, ferrovias, hidrovias, coisas que não aconteciam já há muito tempo. O Brasil cresceu, principalmente com relação à produção de grãos, produção agrícola, pecuária, etc., e não houve investimento proporcional nos últimos anos. Então, quando nós encontramos esse planejamento, nos dá uma tranquilidade que no futuro muito próximo nós vamos ter um crescimento na infraestrutura que é muito importante para todos nós. Mas eu quero trazer a questão para o momento agora, com duas colocações apenas. A nossa BR-319, que eu entendo que é uma questão política, se não houver uma vontade política de governo com essa questão ambiental, nunca vai se resolver. Isso já foi desmatado na época, há mais de 30 anos atrás, não há problema de desmatamento. E se a preocupação é o desmatamento, sem a possibilidade de acesso para fiscalização, aí sim o desmatamento pode continuar, porque o escoamento das madeiras que, porventura, estejam sendo cortadas indevidamente, elas saem pelos rios, e os rios são enormes, né? A quantidade de rios na Amazônia são muito grandes. Então, eu entendo que a construção da BR-319, ela vem ajudar a fiscalização do desmatamento ilegal. Então, é uma pontuação, é uma questão é lógica, mas aí há uma pressão ambiental que não nos deixa construir a 319 para poder, inclusive, fiscalizar o desmatamento ilegal, presidente. E a hidrovia do Madeira, Porto Velho, a Manaus, a contratação da dragagem aconteceu, mas a obra não. Há uma maquiagem para a dragagem do Madeira, o que é muito importante para todos nós. E já estamos começando na época das águas, onde não precisa mais a dragagem. E, de repente, vão querer fazer, a empresa vai querer fazer a dragagem agora. Isso aconteceu no passado. E aí há uma maquiagem do trabalho e há o recebimento e não o trabalho feito. Só para pontuar essas duas coisas, ministra, que eu entendo que, dentre todas, são todas muito importantes. E com relação... Se for fazer agora, melhor nem fazer. Né? Pois é, exato. Se for fazer agora não precisa fazer. Não pode fazer. Se for fazer, vai acontecer o que aconteceu no passado nos outros governos, ministra. Faz o contrato, chega a uma imagem de que fez o trabalho nessa época e o trabalho não é feito, mas é feito o pagamento. Então, se for para fazer agora, é melhor não fazer. Não precisa ser feito agora. Agora está subindo os rios já. Tem que ser feito ou se programar para se fazer na época da seca, presidente. Começou a seca, vamos fazer a dragagem do Rio Madeira. Com relação aos aeroportos, só para colaborar com o Blaido, são duas coisas. Estação de passageiro é uma coisa e pista de pouso e pátio é outra coisa, né? Então, se nós pudéssemos separar isso em termos de terceirização, seria importante. São duas coisas bem distintas e bem diferentes. No mais uma vez, ministra, parabenizar o seu trabalho à frente da Casa Civil, que tem feito realmente a diferença no governo da nossa presidenta Dilma, principalmente com relação a preparar o Brasil para o futuro, um futuro que já chegou em termos de produção, mas de infraestrutura que vai chegar, e Vossa Excelência tem um trabalho excepcional à frente desse planejamento do novo Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado a Sua Excelência, senadora Assir Gurga, que se passa a palavra a Sua Excelência, a senhora ministra da Casa, chefe da Casa Civil da Presidência da República, a senadora Gleice Hoffmann. Agradeço aqui as perguntas, as contribuições, também as falas dos senadores. Agradeço a deferência. Em relação à questão da burocracia e das exigências, esse eu diria que é
o nosso maior entrave hoje para fazer com que as coisas aconteçam. Nós já tivemos um momento no país em que nós não tínhamos recurso, nós tínhamos um orçamento fiscal muito ajustado, muito apertado, tínhamos um problema de economia no país, de macroeconomia, e nós não tínhamos como investir, não tínhamos dinheiro para investir em obras que fossem importantes. Quando começou o PAC em 2007, o governo começou a olhar para os investimentos como uma necessidade e colocar recursos fiscais, recursos do orçamento dirigido aos investimentos. Então, a partir daí, nós tivemos um crescente de recursos para investimento e o Estado brasileiro começou a dar respostas. Então, hoje nós temos recursos para executar em várias áreas e temos dificuldades em muitas outras, né? Uma delas é exatamente em projetos. Nós não tínhamos a cultura de ter projetos para iniciar obras, porque como nós não íamos ter obras, tínhamos pouco dinheiro, então para que fazer projeto? Porque um projeto de obra também custa, não é barato fazer um projeto. Você vai fazer um projeto de uma ferrovia, um projeto básico, um projeto para fazer uma boa licitação, ou mesmo o investidor privado, o empreendedor vai fazer um projeto, é um projeto de 15, 20 milhões de reais. Então, nós estamos falando de grande monta de recursos que têm que ser investidos para a realização do projeto. Então, o Brasil não tinha. Quando nós iniciamos o PAC, nós iniciamos um programa para fazer investimentos e, ao mesmo tempo, para fazer projetos. Então, olha o desafio que foi isso. Hoje, nós já temos um encaminhamento melhor em relação a essa questão de projetos. Inclusive, abrimos no PAC espaço para financiamento dos projetos, para que nós possamos ter projetos para execução imediata, mas também projetos para execução de médio e longo prazo, né? A questão da burocracia, ela é inerente à nossa legislação. Os senhores estão com uma comissão especial aqui discutindo a Lei 8.666. É importante ter uma reforma nessa lei. Ela cumpriu um papel importante na nossa história administrativa, mas ela precisa ser modernizada. Nós conseguimos um avanço importante com o RDC, ou seja, nós fizemos um regime diferenciado de contratação para as obras da Copa e também das Olimpíadas, e que agora o próprio Congresso, numa interlocução com o Executivo, está entendendo importante estendê-la a outras ações, a outras obras. Já estendemos as obras do PAC, já estendemos a obras da área de educação e saúde. Estamos tendo economia de tempo e de procedimentos em relação ao RDC. Ele também está passando por uma revisão, por ajustes, mas é importante. Agora, sozinho, ele não dá conta disso. Nós precisamos avançar e fazer, de fato, a discussão da Lei 8.666. As exigências, tanto ambientais como de controles, são inerentes à nossa realidade. Nós precisamos ter um equilíbrio entre as obras de infraestrutura, o desenvolvimento e a preservação ambiental. Uma das riquezas do país é exatamente a diversidade que nós temos, no nosso sistema ecológico, ambiental, mas obviamente que nós temos que fazer isso com responsabilidade e muito equilíbrio. Para isso, precisamos ter claros quais são os processos, os procedimentos de licenciamento, ter prazos estabelecidos. A ministra Isabela tem trabalhado muito nisso e nós temos avançado. Claro que ainda tem dificuldades, mas nós temos avançado. Hoje, os órgãos ambientais de licenciamento, eles já têm referências de como construir o seu processo, tem prazos, tem uma centralidade. O IBAMA tem uma coordenação sobre o que a gente chama de órgãos envolvidos, que são a FUNAI, o IFAM, Fundação Palmares, que muitas vezes tem que opinar nesse processo. É importante dizer que também isso é uma demanda do Ministério Público, em muitas vezes, para que esses órgãos se manifestem, se tem que pedir mitigação em relação a uma determinada obra, ou então pedir que essa obra
seja desviada daquele curso que ela está, quando é uma obra de rodovia e ferrovia, daquele traçado, ou quais são os equilíbrios, quais são as mitigações que nós vamos oferecer. Então, nós convivemos com essa determinação e com essa legislação, e nós estamos fazendo tudo para que a gente possa deixar isso de forma mais organizada, clara, e que tenha prazos para não atrasarem tantos empreendimentos e para que a gente possa dar uma resposta na questão da conservação e preservação do meio ambiente. É importante dizer que, para as concessões, o governo entregará, tem um esforço conjunto da EPL, Ministério dos Transportes, Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil, para o licenciamento das obras. Nós entregaremos a licença prévia de todas as obras e, em alguns casos, licença de instalação. Então, o conjunto de rodovias que estão aí para ser concedido já estão com a solução, esse conjunto já está com a solução encaminhada em termos de licenciamento, e de ferrovias nós já estamos com o grupo atuando e também fazendo todas as interações dos órgãos envolvidos para que isso aconteça. Um dos trechos que o senador Blairo falou, que é da FICO, que é Lucas do Rio Verde a Uruaçu, que nós também julgamos que é um dos principais trechos, e estamos finalizando o estudo para entregar no Tribunal de Contas da União. É um estudo que já está bastante avançado em termos de processo de licenciamento. Então, nós queremos já entregar a licença, a licença de início de obra, para que não tenha atraso. Então, isso é um compromisso do governo. Nesse processo de concessões, nós vamos entregar o licenciamento. Os órgãos de controle são exigência que nós temos. Quer falar, senador? Permite, ministra, quando eu falo desse trecho, até não é com respeito às licenças ambientais e também nem da questão indígena, é de informação de solo mesmo, de prospecção, de sondagens, para que a obra que vai ser construída esteja dentro do preço previsto e não que haja surpresas nesse tipo de situação. Nos projetos de concessão, nós fazemos estudos conceituais. Nós não fazemos projeto básico nem projeto executivo. Nós teríamos que contratar isso para fazer e depois licitar a concessão. Então, nós não fazemos isso para nenhuma modalidade de concessão. Não fazemos para rodovia, não fazemos para o setor elétrico. Nós colocamos à disposição do mercado projetos conceituais. Obviamente que tem risco de engenharia, e esse risco ele é assumido pelo empreendedor. O que nós estamos procurando fazer é que esses estudos sejam da melhor qualidade possível, para que os riscos sejam os menores possíveis. No caso da Lucas de Rio Verde a Uruaçu, nós temos um projeto básico que foi encomendado pela Valec, e que, na consulta pública, em que foi apresentado apenas o projeto conceitual, a EPL sugeriu que esse projeto básico fosse considerado. Então, por isso que demorou o envio do estudo ao tribunal. Nós reconsideramos aquele projeto inicial, que era só conceitual, para mandar ao tribunal um projeto básico. Então, ele está em finalização, vai ser apresentado ao tribunal e também ao mercado. Diria, então, que esse trecho vai ter um projeto com mais informação. Mas, nos demais trechos, nós vamos procurar dar uma quantidade de informações suficientes para que a obra seja licitada. Importante dizer que, no caso de ferrovias, o risco em termos de assegurar os investimentos é muito pequeno, dado o fato de que a Valec compra capacidade. Ou seja, essa compra de capacidade é basicamente o valor oferecido da obra, dos investimentos e também da operação no momento da licitação. É diferente de rodovia, em que a remuneração do construtor, do investidor, se dá pelo pagamento do pedágio. Não há uma garantia efetiva da União de ressarcimento. Nesse caso, você compra a capacidade, Em relação ao Tribunal de Contas da União, eu vou me utilizar aqui da presença do nosso advogado-geral da União, mas o Tribunal de Contas tem uma legislação, tem uma lei, que é a lei do tribunal, que dá a ele poderes para baixar instruções normativas, para requerer informações, e, no caso de concessões, o que a gente chama de desestatização, de requerer essas informações e passar antes pelo tribunal. Mas eu acho que aí, na sequência, o Adams poderia fazer uma exposição da necessidade também, quais são
as regras a que estamos submetidos do ponto de vista legal. Na questão da Infraero, é importante dizer que nós não temos, diferente de outras modalidades, expertise de empresas aqui no Brasil de administração aeroportuária. Temos a Infraero, não temos nenhuma outra, né? Diferente, por exemplo, de concessão de rodovia, de ferrovia, onde você já tem consórcios, tem empresa, ou mesmo de geração de energia, empresas locais com expertise e experiência. Então, quando nós fizemos o modelo, nós queríamos também que a empresa nacional ou outras empresas pudessem conviver com grandes operadoras e, a partir daí, também obterem experiência para poder fazer a administração dos nossos aeroportos. É importante dizer que a maioria das operadoras do mundo são operadoras com participação expressiva de recursos públicos, ou seja, de governos, né? Tem algumas, inclusive, que são totalmente estatais. Então, quando nós analisamos o sistema no mundo, nós vimos que não poderíamos abrir mão de uma empresa pública aqui, principalmente porque nós temos aeroportos que jamais vão ser aeroportos com capacidade de serem concedidos, com sustentabilidade. Então, ao colocar a Infraero junto no sistema, é exatamente para que ela possa ter essa experiência e transferi-la aos demais aeroportos do sistema. Nós tivemos focos nos grandes aeroportos, né? Ainda não trabalhamos com médios e pequenos aeroportos. Na realidade, os pequenos aeroportos nós estamos fazendo como obra pública as melhorias, que é aquela rede de aeroportos regionais, 270, que a presidenta lançou no final do ano. Então, melhorias de pátio, de terminais de passageiros. E aí, sim, nós já temos uma previsão de que esses aeroportos podem ser delegados a estados e municípios e a gestão desses aeroportos ser feita através de uma parceria público-privada. Então, nós vamos ter vários aeroportos regionais que nós vamos ter uma modelagem diferente de gestão, que pode ser diretamente pública, no caso de Infraero, mas a Infraero ficará com poucos desses aeroportos, e no caso de delegação a estados e municípios, de uma parceria administrativa com o privado, que eu acredito que vai ter bons resultados para esses aeroportos. A questão de ferrovia, bom, as ferrovias, eu já falei essa de Lucas do Rio Verde ao Uruaçu, Campinorte, que é uma das nossas prioridades. E ela chegará em Porto Velho também, né, ministra? Essa ferrovia de Lucas, ela está em fase de licitação, o projeto de Porto Velho eu não sei se é até Porto Velho a Vilhena ou Porto Velho a Lucas, né? A EPL está com esse estudo da segunda fase. Eu não tenho todas as informações aqui, senador, mas depois eu posso pedir para o pessoal passar, mas tem o trecho da segunda fase, sim. A questão dos investimentos públicos e privados, eu não tenho aqui, senador Suplicy, o quanto de investimento público já executado, não tenho os dados do PAC aqui, depois eu posso lhe mandar, não me lembro de cabeça, porque eu não faço acompanhamento cotidiano, né? A ministra Miriam, junto com os ministérios envolvidos, que faz. Mas esse número que nós trazemos aqui de 213 bi são investimentos privados. Nós previmos esses investimentos pela necessidade que eles têm de infraestrutura, de melhoria de logística. Eles podem variar, podem ser, inclusive, mais do que nós previmos aqui. Não tenho dúvidas que ferrovia é um grande desafio nosso. Há muito tempo a gente não tem um investimento dessa monta em ferrovia. Reiniciamos com o PAC, mas colocar 11 mil quilômetros de ferrovia para conceder 14 trechos é um grande desafio. Não é algo simples nem fácil, mas nós entendemos que temos que fazer. O país precisa disso. Nós não vamos sustentar uma logística de qualidade, com eficiência, que dê competitividade à nossa produção só através do sistema rodoviário. Não sustenta, por mais que nós façamos esses investimentos, né? O trem-bala foi adiada a licitação da tecnologia, foi mantido o cronograma, o projeto está sendo coordenado pelo Ministério dos Transportes e pela EPL, e tão logo se tem as datas aí dos novos marcos de concessão, tanto de infraestrutura como tecnologia e operação, serão divulgados, né?
Senador Assir Gurgas, em relação à BR-319, ela está sendo estudada. É um desafio, é uma rodovia que não está no PIL, né? Então, mas eu sei que é um desafio. E a questão das hidrovias, elas estão, principalmente a hidrovia que foi mencionada por Vossa Excelência, está no PAC. Então, portanto, as obras também estão sendo acompanhadas e monitoradas pelo Programa de Aceleração do Crescimento.